Quem somos? O que buscamos? A GeneOne apresenta o núcleo técnico operacional do maior centro de diagnóstico em genômica da América Latina. Somos especializados em exames genéticos de alta complexidade e medicina personalizada. Oferecemos o melhor da medicina diagnóstica para nossos pacientes e contamos com uma equipe de especialistas em genômica, biologia molecular e bioinformática. Temos à nossa disposição o que há de mais inovador para aumentar a efetividade do tratamento e qualidade de vida dos pacientes. Contamos com equipamentos de amplificação e sequenciamento de última geração e metodologia de análise avançada. O nosso compromisso é trazer um diagnóstico de precisão com excelência. Trabalhamos juntos para entregar sempre o melhor resultado, porque aqui cada paciente é único. Você é a nossa razão de existir. Então, antes de a gente dar início com a programação de hoje, a gente tem um convite super especial para fazer para todo mundo aqui que nos escuta. É o convite para o Genomic Summit, um evento que está sendo proposto aí pela GeneOne, o primeiro evento 100% digital com navegação 360 graus, mais de 24 horas de conteúdo científico com 2 lives simultâneas por dia e mais de 30 palestras com grandes nomes da genética mundial. É um evento com inscrições gratuitas, voltado para estudantes, residentes, médicos e profissionais de outras áreas da saúde. Todo mundo pode participar, as inscrições elas são livres e elas estão sendo realizadas pelo site www.genomicsummitgeneone.com.br e estarão abertas em breve, talvez já estejam, a gente vai dar o feedback para vocês ao longo do dia. Esperamos por vocês. Então, eu vou dar agora as boas-vindas ao Dr. Vitor Ferraz. O Dr. Vitor Ferraz, ele é médico geneticista, doutor em genética. Atualmente, ele é docente da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, daqui de Ribeirão Preto. Também coordenador do Serviço de Residência Médica do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, em Genética Médica. E chefe, coordenador do Serviço de Oncogenética deste hospital. Muito bem-vindo e muito agradecida por aceitar esse convite. Obrigado, Teresa. Vocês estão me ouvindo bem, não? Perfeitamente. Obrigado, é um prazer assim poder participar desse evento. Assim, acho muito legal de poder falar de genética para profissionais de saúde em geral, estudantes interessados em qualquer nível, né? Mas sempre a gente está vendo a genética entrando na vida das pessoas de diversas formas, então o que a gente puder ajudar para deixar isso um pouco mais claro sempre é legal, né? Muito bom. A gente vai disparar aí o vídeo sobre o evento, o congresso que a gente está divulgando e em seguida dar início à aula, tudo bem? Ok. A gente vai conversar um pouco aqui sobre o que é oncogenética, né? É um desafio fazer isso em um curso de uma semana, né? Mais desafiante ainda é falar sobre isso em 40 minutos, mas eu vou tentar falar algumas coisas que são relevantes em níveis diferentes aí de complexidade. O objetivo é falar um pouquinho sobre genética e câncer, né? Assim, dando os princípios básicos, que eu acho que atende aí um curso básico de genética, falar um pouco sobre
a genética e a genômica do câncer, e depois fazer um recorte sobre o que a gente faz, né? Os médicos geneticistas principalmente, mas trabalham dentro do aconselhamento genético do câncer com a síndrome de predisposição a câncer hereditário, tá bom? Muito bem. Então, eu gosto muito desse slide porque acho que ele mostra, assim, tem uma frase aqui que é retirada de um livro do Strachan, né? Fala que o câncer é o estado final dos organismos multicelulares. Quer dizer, que todo organismo multicelular, se ele viveu bastante, em algum momento, uma célula vai ter o seu crescimento e divisão celular alterados e um tumor vai aparecer, tá certo? Então, a gente, entendendo isso, a gente entende como que se organizam os genes e os processos que esses genes controlam em relação ao câncer, né? A gente tem uma seleção natural celular em organismos multicelulares, né? Então, do ponto de vista celular, o clone que prolifera mais rapidamente ele vai tender a tomar conta do organismo inteiro, se deixar, né? Ainda bem, esse processo que leva, essas alterações que levam a esse estado, né, de proliferação mais rápido, que eu vou chamar de transformação, depende de vários eventos e normalmente é de prazo longo, tá certo? Então, até por isso que os cânceres mais comuns eles aparecem depois de uma certa idade. E essas alterações, somente as alterações genéticas relacionadas a isso, elas não são passadas para a prole, né, para a prole desse organismo, né? Elas estão exclusivamente encontradas, nas células somáticas, né? Contra esse processo, que é um processo natural que vai ocorrendo, a gente tem uma seleção, aí sim, uma seleção natural de diversos mecanismos que agem contra essa proliferação celular indiscriminada. E exatamente por conta da seleção natural, os melhores processos foram selecionados durante a nossa evolução, né? Então, a gente consegue passar os genes que controlam esses processos para frente, né? E o bom mecanismo antitumor é passado à prole, foi isso que aconteceu. Hoje a gente tem uma série de mecanismos que estão voltados exatamente para impedir que essas células adquiram essas características que podem eventualmente levar esse organismo à morte. Tá? Um recorte importante para a gente entender é que na hora que eu falo sobre a genética do câncer, eu estou fazendo uma abordagem extremamente reducionista, né? Porque mesmo do ponto de vista genético, que é apenas um dos olhares que você pode olhar do ponto de vista bioquímico, você pode olhar do ponto de vista nutricional, dos agentes ambientais, do ponto de vista imunológico, mesmo somente dentro do genético, a gente tem diversas alterações que podem ocorrer e elas ocorrem ao mesmo tempo. Aqui é só para a gente ver, é um gráfico da Nature que eu acho muito esclarecedor, né? De uma célula desde o ovo fertilizado até ela se transformar num tumor. E a gente percebe que existe um processo intrínseco, espontâneo, de alteração de genes, tá certo? Que podem, assim, que vão acontecendo, eles vão mutando com o tempo de vida dessas pessoas e, eventualmente, um deles, tá certo? Pode ser causado por um agente ambiental externo, então já não é mais só o espontâneo, mas em um determinado ponto da vida dessa célula pode acontecer uma mutação, que é essa estrelinha aqui, por exemplo, que a gente chama de mutação driver, ou seja, que é uma mutação importante em um gene que dá uma qualidade para essa célula que permite com que ela avance nas etapas da carcinogênese, certo? Conforme isso avança, e a gente sabe que essas variantes elas aumentam a chance da célula ter novas variantes, novas mutações patogênicas, se acumulam alterações. Algumas alterações são simplesmente decorrentes desse processo de vigilância sobre essas variantes ou de correção que está menos forte, elas vão acontecendo, e algumas delas, eventualmente, também dão características que são importantes para a carcinogênese e assim vai. No ponto que, depois de um tumor avançado, a gente tem diversas alterações, algumas delas que a gente chama de passengers, que elas vieram simplesmente porque os processos estão alterados, mas elas não têm um papel importante na carcinogênese, e várias drivers, ou seja, que tem
um papel importante na aquisição de características relevantes para transformar essa célula numa célula tumoral e, eventualmente, até mais tarde, resistente à quimioterapia. Então, na verdade, quando a gente olha um tumor, a gente vai ver uma série de alterações em diversos genes, né? E é um desafio a gente tentar entender exatamente quais dessas alterações são as realmente relevantes para o processo, tá bom? Então, de uma forma reducionista, só para a gente tentar botar alguma clareza nessa história, a gente pode arbitrariamente dividir os genes relacionados a câncer em dois grupos grandes de genes. Os oncogenes, né? Tem diversos tipos ligados a glioma, fibrosarcoma, sarcoma, leucemia, neuroblastoma, muitos deles ligados a infecções virais. E os genes supressores tumorais e os genes do sistema de reparo, que muitas vezes se sobrepõem em função, como o gene do retinoblastoma, como o TP53, como o BRCA1 e como o VHL, muitos deles causadores de síndrome de predisposição hereditária a câncer, a gente vai ver logo como. Tá? Os oncogenes, na verdade, eles são importantes na carcinogênese a partir de um ganho da sua função natural. A gente vai ver exatamente por quê. Enquanto que os supressores de tumor do sistema de reparo, normalmente por perda da função. Tá certo? Os oncogenes, habitualmente, atuam na célula como uma alteração que a gente chama de dominante, ou seja, basta uma das cópias ser alterada para que você ganhe essa qualidade de ser um gene relacionado à carcinogênese. Enquanto que os supressores tumorais e o sistema de reparo, normalmente na célula você precisa perder as duas cópias que você tem, quando ela está ligada a um autossomo, para que o processo seja realmente alterado do ponto de vista celular. Então, esses daqui são os genes que estão ligados aos processos que foram selecionados durante a evolução do ser humano, por exemplo, né? E aqui, aquelas alterações que acontecem ou espontaneamente ou induzidas pelo meio ambiente ou trazidas por vírus, por exemplo. Tá? Então, é uma divisão arbitrária, existe confusão entre os grupos, dentro de um mesmo grupo, eventualmente até entre grupos diferentes, né? Mas é esse grupo aqui, que são os supressores tumorais e genes de sistema de reparo, onde a gente encontra a síndrome de predisposição ao câncer habitualmente. Tá? Como é que os oncogenes, na verdade, eles causam o câncer? Na verdade, os oncogenes, eles são versões mutadas, né, de genes normais que a gente encontra, tá certo? Que eu vou chamar de proto-oncogenes. Esses proto-oncogenes, como eu disse, se transformam em oncogenes a partir de um ganho de função, que pode ser tanto quantitativo, você tem mais cópias dessas proteínas, ou seja, derivados de mais cópias desses genes, né? Ou qualitativo, que você tem um ganho na função, porque as cópias que estão presentes, que estão em número normal, têm uma atividade exagerada, mas normal, tá certo? E esse exagerado normal, habitualmente, está ligado a alguma sinalização para a divisão celular. Então, normalmente, como eu disse, são alterações dominantes, basta uma das cópias estar alterada, né? E são eventos que acontecem nos tecidos especificamente, não são herdados. Né? Aqui é só uma das formas para a gente ver, eu acho muito dramático aqui, né? Isso daqui é uma técnica de identificação de genes em tumores, tá certo? Em que eu tenho uma marcação fluorescente dirigida para uma sequência de DNA que identifica um proto-oncogene, e aqui a gente consegue ver bem, né? As duas cópias que deveriam estar aqui num cromossomo metafásico, por isso está duplicado, né? Cada um deles está duplicado. Aqui as cópias habituais e normais que todo mundo tem, e aqui uma região de coloração homogênea, como a gente chama. Essa parte inteira, praticamente um cromossomo inteiro, é simplesmente feito somente dessa sequência de DNA. Então, vocês imaginam, se isso aqui é uma proteína, produz uma proteína de sinalização para a divisão celular, imagina a quantidade de proteína que é produzida por essa célula quando ela é exposta a um determinado estímulo. Esse é um ganho que a gente chama de quantitativo, está aumentando o número de cópias de um proto-oncogene e por isso essa resposta. Aqui é simplesmente uma outra forma de ver a mesma coisa, né? São proto-oncogenes, na verdade, com diversas cópias, só que não organizadas como se fosse um cromossomo, né? Aqui, uma das formas da gente até entender isso é vendo,
por algumas técnicas específicas, aqui é uma RCGH, regiões cromossômicas daquele tumor, onde você tem ganho de material genético. Onde você tem ganho de material genético quando você está investigando o tumor, provavelmente ali existe um oncogênio que está causando aquele processo. Né? Tá bom? O aumento quantitativo não é o único, existe um aumento qualitativo. Né? Então, por exemplo, aqui a proteína, esse gene HRAS1, né, ele faz a transdução do sinal de receptores acoplados à proteína G, e frente a um sinal, existe uma ligação do GTP com a proteína RAS, e o próprio GTP tem uma atividade GTPase, ou seja, quando você tem a sinalização, né, se liga o GTP com o RAS, mas automaticamente ele se torna inativo. Ele só permanece ativo se a sinalização continuar. Algumas mutações nesse gene, aqui, por exemplo, a gente tem uma, podem fazer com que isso funcione como se fosse uma campainha que trava. Então, você apertou a campainha e solta, que seria o habitual, tocou uma vez. Aqui não, você apertou a campainha e ela estava quebrada e ela fica tocando sem parar. Ou seja, existe uma estimulação para a divisão celular continuada, independente do número de cópias ser o número de cópias normal. Isso já foi identificado para câncer de colo, pulmão, mama, bexiga, exatamente porque são variações que são encontradas que diminuem a atividade GTPase, tá certo? Então, uma outra forma da gente ganhar função nos oncogenes. Aqui é um clássico, né? Esse daqui é uma translocação clássica entre o cromossomo 9 e o cromossomo 22, que acontece na leucemia mieloide crônica, onde existe uma junção e formação de um gene quimérico, ou seja, um gene que, na verdade, é constituído por dois pedaços de dois genes normais, né? E que, quando estão juntos, na verdade, eles fazem uma proteína de fusão extremamente importante que é relevante no processo de carcinogênese na leucemia mieloide crônica, e é utilizado até como marcador, já foi um marcador citogenético, a gente identificava isso por cariótipo da medula, e hoje existem técnicas moleculares para a gente identificar que existe uma presença de uma proteína de fusão, né, ou que essa sequência de DNA quimérica está presente, uma boa forma da gente ver até a evolução do câncer frente a um tratamento aqui especificamente. Né? Então, aqui é como se fosse ganhar uma nova função. Tá? O outro grupo de genes são os genes supressores tumorais e os genes de reparo, né? Que normalmente acontecem porque se encontram mutações recessivas, né? Então, você tem a perda de função das duas cópias na célula e isso pode causar câncer. Como que eles foram descobertos? Uma por clonagem posicional dos genes que causavam cânceres familiares raros. Essa foi uma porta de entrada importante. Uma outra foi definindo o contrário do que a gente fazia lá nos oncogenes. Se eu tenho perda de função, provavelmente quando eu tenho perda de material genético no material genômico de um tumor, ali pode ter um gene supressor tumoral que deixou de existir, certo? E testando tumores contra variantes, mutações em genes de controle do ciclo celular, que a gente sabe que muitos desses genes estão ligados ao controle do ciclo celular. E acontece sempre por perda de função das duas cópias. Aqui interessante uma derivação desse conceito, né, de ter que perder as duas cópias, foi a hipótese que o Knudson fez vendo retinoblastoma, que é um tumor da retina, normalmente da infância, que pode ser esporádico, pode ser familiar, pode ser unilateral ou pode ser bilateral. Estudando como é que isso se comportava, como que esses casos familiares apareciam e o que diferenciava, ele fez uma proposição. Então, realmente, nas células do tumor, eu preciso ter duas mutações, ou duas variantes, no gene do retinoblastoma. Aí ele vai perder completamente a função e vai virar um tumor. Como é que esses dois eventos ocorreram? Ou porque aconteceram dois eventos a partir de uma célula que tinha duas cópias normais desse gene, então um evento e dois eventos, ou a partir de um evento só que aconteceu numa célula que tinha uma cópia só alterada, a outra estava normal. Esse estado daqui, né, de uma cópia normal e outra cópia alterada, não leva nenhum problema para a célula, porque lembra que eu falei que precisava ter a perda das duas cópias para virar um tumor. O que acontece aqui
é que existe uma maior facilidade dessa pessoa, portador dessa alteração, ter um tumor do que essa daqui. Ou seja, em algumas famílias onde você encontra uma segregação de uma variante desse gene, né, dentro da mesma família, existe uma predisposição a ter o retinoblastoma. Isso muda diversas coisas, como a idade de crescimento, a lateralidade, tá bom? Então, esse é o famoso a hipótese de Nutz que trouxe para a gente a questão dos dois eventos necessários para ocorrer o câncer quando relacionado a genes supressores tumorais. Muito bem. Então, os cânceres familiares raros, lembra que eu disse que foi uma porta de entrada importante para descobrir genes supressores tumorais. Aqui tem uma série de doenças, né, de síndromes de predisposição a câncer relacionadas a genes supressores tumorais, tá certo? A síndrome de Lynch, por exemplo, a síndrome de câncer de mama e ovário, BSA1, BSA2, a síndrome de Li-Fraumeni com alterações no TP53 e assim por diante, tá? Então, por conta dessas síndromes de predisposição a câncer, estudando essas famílias, a gente chegou à descoberta de alguns genes importantes que, né, dentro dessa classe específica dos genes supressores tumorais. Alguns depois a gente viu que estavam relacionados a reparo de DNA, então existe essa sobreposição na classificação. Muito bem. Tá? Uma outra forma de você perder a função, né, dessa cópia funcionante, então você está num estado em que você já tem uma alteração, como é que você pode perder o estado de funcionamento da cópia que estava funcionando? Né? É por metilação, ou seja, nem todas as alterações são necessariamente alterações nas bases. Alguns eventos epigenéticos, como metilação, por exemplo, já foram relacionados à perda de função dessa cópia, que era a cópia única funcionando quando a célula, quando o indivíduo é um heterozigoto. Tá? Então, melanoma, involípelo Down, retinoblastoma, e mesmo no câncer hereditário de cólon ou na síndrome de Lynch, uma boa parte causada por metilação no promotor do gene MLH1. Né? Os genes de reparo de DNA, eles se sobrepõem, como eu disse, aos genes supressores tumorais, mas também são causadores de doenças muito graves, né? Porque quando esses processos estão alterados na pessoa, eles permitem com que você tenha um processo extremamente importante para evitar o aparecimento de tumores ineficiente em todas as células do corpo, por exemplo, no xeroderma pigmentoso, onde você tem um defeito no reparo de nucleotídeos por excisão, que é muito importante para os defeitos causados por ultravioleta, né, e para radiação ionizante e para agentes químicos, e aí você tem um quadro com tumores de pele disseminados, principalmente em áreas de exposição à luz, são pessoas que têm que ficar se protegendo da luz diurna exatamente por conta do ultravioleta, e porque não é diferente de nós que temos, que podemos reparar essas lesões, essas pessoas não podem, e desde crianças já têm uma alteração importante de câncer de pele. Tá? Um outro exemplo disso é na própria síndrome de Lynch, que está ligado a um defeito no sistema de reparo, que é o reparo de mau pareamento de DNA. E exatamente porque tem defeito nesse reparo, onde a gente tem 4 proteínas importantes, que pode ser detectado por um exame que a gente chama de instabilidade de microsatélites, né? Então são regiões de repetição normal de sequências de 3 nucleotídeos, e quando você tem um defeito no reparo de mau pareamento, são nessas regiões que a gente vê os maiores efeitos. Então você pode fazer uma avaliação do tumor e perceber que existe um defeito de reparo no mau pareamento, porque é um tumor instável nessas regiões de microsatélite. E tem diversos tumores que podem acontecer, não só o colo retal, exatamente por conta disso que a gente já não chama mais essa síndrome de uma síndrome de predisposição a câncer coloretal não polipóide, por exemplo, né? Sim de síndrome de Lynch, porque pode dar tanto câncer de cólon quanto câncer de trato urinário, de estômago, de encéfalo e de endométrio e hepatobiliar.
Uma outra coisa importante é entender que a sinalização de que existe dano no DNA é importante para a gente também, né? Porque ele que dispara todo o processo de reparo. Então, a gente pode considerar esses genes como genes relacionados ao reparo, apesar de eles não estarem reparando necessariamente o DNA. Mas eles são os genes que estão, de uma certa forma, vigiando o DNA para sinalizar quando tem uma alteração e aí disparar uma série de eventos que podem fazer essa correção ou não. Um desses genes importantes é o gene relacionado à ataxia telangiectasia, né? Que é o gene ATM, que é um gene de sinalização de dano que dispara diversos processos que envolvem genes como P53, os BRCAs, tá certo? Para poder fazer essa correção. Pessoas que têm mutações germinativas nessas duas cópias desses genes, são pessoas que têm alta taxa de câncer, com uma taxa de morte até 25 anos extremamente alta, tá? E o gene ATM é um gene extremamente importante, até porque se relaciona com o TP53, que é o que vai disparar aí todo um outro vários sistemas relacionados ao reparo e, caso não seja possível reparar, induzir essa célula à morte celular programada. Então, estou dando alguns exemplos de predisposição a câncer também, né, mas de eventos que também podem aparecer exclusivamente do ponto de vista somático, né, mas também podem estar relacionados à síndrome de predisposição a câncer hereditário. Né. Um outro fator importante é que essas células estão se dividindo muito, né? A gente sabe que as células maduras não repõem os seus telômeros à medida que elas vão se dividindo. E para uma célula que se pretende imortalizar e se dividir sem parar, é importante que em algum momento genes relacionados à produção desses telômeros sejam reativados, é isso que acontece. A gente sabe que a telomerase, com a senilidade, né, com o envelhecimento das células, ou seja, após várias divisões, esses telômeros vão diminuindo de tamanho até o ponto em que a célula já não mantém a estabilidade cromossômica e entra em morte celular programada. Algumas alterações causadas ou por carcinógenos ou por outros, ou mesmo eventualmente espontâneas, podem reativar a telomerase e esse é um papel importante na progressão da doença, né, do câncer, porque aí vai permitir com que essa célula reponha o seu telômero e se dividir indiscriminadamente, sem passar pelo processo de morte celular programada, especificamente por conta disso. Né? Então, aqui o que acontece em células maduras, aqui o que acontece no câncer. Esse aqui também é outro exemplo clássico. A gente está falando de coisas individuais como se elas acontecessem e fossem os únicos responsáveis pela carcinogênese. A gente sabe que não, né? O câncer é um processo, né? Então, na verdade, o exemplo mais clássico são as alterações histopatológicas que já foram correlacionadas no avanço do câncer coloretal, saindo de um epitélio normal até um carcinoma, onde a gente identifica diversas alterações em diversas classes de genes que são importantes para que a carcinogênese aconteça. Então, a perda ou mutação do gene APC, que está aqui como supressor tumoral, depois a hipometilação do DNA, uma ativação de um oncogene, Carras, né? E em cada passo desse, a célula adquire mais capacidade de divisão celular, mesmo ainda não se tornando um câncer, na verdade, ainda, né, com o processo de invasão, né, ainda está dentro do que é benigno, atinge em um determinado momento, por exemplo, aqui, após ganhar ou perder a função do TP53, né, transforma esse estado de adenoma tardio em um carcinoma, e aí a gente tem o tumor. Então, uma série de eventos são necessários, certo? Para que isso aconteça. Essa é uma visão genética do problema, né? Genética que eu digo na medida em que eu estou particularizando os genes que são importantes dentro da carcinogênese, né? Mas hoje a gente tem uma visão um pouco mais ampla desse processo. A gente pode ter uma visão genômica desse processo. Como eu disse, essas alterações, diversas alterações estão ocorrendo ao mesmo tempo, né? Então, a gente também tem que começar a entender, e vem entendendo, como é que se comporta o câncer do ponto de vista genômico. A gente sabe que cerca de 1% do nosso genoma tem genes envolvidos, que podem estar envolvidos com o câncer de alguma forma, né? Então, uma quantidade
bastante grande de genes ligados a ciclo celular, ou são protoncogenes, ou são genes de reparo, né? Esse aqui é um gráfico clássico, né, em que a gente consegue identificar todos os processos que são necessários para que haja um tumor, vamos dizer assim, de alta eficiência como tumor, tá certo? Então, ele tem que se evadir de processos que impeçam o seu crescimento, impedir a destruição imune que ele pode eventualmente induzir. Ele tem que ganhar a capacidade de ser imortal, né, assim, de se dividir sempre, de promover inflamação para alterar a permeabilidade de vaso, para poder invadir, tá? Ativar processos de invasão e metástase, induzir a angiogênese, porque o tumor precisa se alimentar, né? Então, na verdade, também tem genes relacionados à angiogênese que precisam ser ativados. De certa forma, se ele aumentar a sua instabilidade, ele aumenta a sua chance de eventualmente acontecer uma mutação que realmente seja vantajosa para esse tumor. Então, aumentar a sua instabilidade também é uma coisa importante, né? Resistir à morte celular e mesmo regular toda a sua parte de produção energética, todo o seu metabolismo, né? E eventualmente também faz parte ele manter o seu crescimento independente de ter uma sinalização para crescimento. Todos esses fenômenos estão acontecendo ao mesmo tempo dentro do tumor, né? E todos esses fenômenos, quando a gente entende eles globalmente, também podem ser alvos terapêuticos específicos, tá certo? De melhor uso para alguns tumores em alguns tipos de abordagem, em outros tipos de abordagem, e alguns, como os inibidores de PARP, por exemplo, até dirigidos para determinadas alterações que a gente pode encontrar que são germinativas, ou seja, pacientes que eventualmente, ou famílias que eventualmente têm mutações em genes que já são herdados, pelo menos uma dessas cópias, né, e que o tumor, o que vai acontecer é a perda da cópia funcional, aqui especificamente para BRCA1 e BRCA2. Tá? Então, a gente tem aqui um painel geral de todos esses processos. Entender isso dessa forma é importante hoje, e a gente tem metodologias para fazer isso, como sequenciamento de nova geração, né? Mas não é só a questão tecnológica que é importante. O compartilhamento de informações na avaliação, tanto das pessoas que têm câncer quanto dos seus tumores, é extremamente importante, né? Então, o trabalho colaborativo, dividir essas informações, esse conhecimento hoje é extremamente importante. A gente consegue se organizar em consórcios diferentes, né, e bancos diferentes, bancos que correlacionam achados de histopatológicos com achados moleculares e achados clínicos, né? Então, hoje, além da tecnologia, a gente tem essa possibilidade de fazer uma coisa mais dirigida para poder ter esse compartilhamento e aumentar o nosso conhecimento sobre câncer. E umas coisas interessantes começam a acontecer. Enquanto que ainda o clássico é a gente indicar as drogas para câncer focados especificamente num tipo, numa topografia, ou no tipo de órgão que está envolvido, ou no processo patológico que está sendo, assim, que está acontecendo, ou nos sinais ou sintomas, ou nos achados histopatológicos. Com o aumento do conhecimento sobre o papel desses genes na carcinogênese, a gente inclui como outra categoria os biomarcadores. E aparecem agora drogas que são dirigidas não mais para um tumor específico, tumor de pele ou um tumor de intestino, mas sim para processos biológicos, né? Então, são os biomarcadores que vão determinar o uso de uma ou outra estratégia terapêutica. E isso envolve também, como eu mostrei antes, né, até, eventualmente, a identificação de famílias que têm predisposição a câncer hereditário para alguns genes, onde a gente consegue identificar uma opção terapêutica mais adequada para eles, exatamente porque eles têm essas alterações, né? E aí eu quero terminar falando de um recorte que eu acho bastante importante, que eu abordei antes, em que eu estou basicamente falando sobre a parte básica de aconselhamento genético do câncer, mas é falar sobre o câncer hereditário. Vamos pegar
a estimativa do INCA que a gente tem dos cânceres mais comuns fora melanoma. Então, a gente tem aqui mama femininos, quase 67 mil casos, próstata mais comum em homens, e assim por diante. A gente sabe que esses são os cânceres mais comuns, com impacto importante no sistema de saúde. E 5 a 10% desses genes podem ter predisposição hereditária. É um recorte relativamente pequeno, né? Então, assim, por que a gente deve se preocupar especificamente com a predisposição hereditária se 95 a 90% dos casos não vão ter predisposição hereditária? É isso que eu vou tentar mostrar aqui. Se eu for pegar especificamente, isso aqui é para câncer coloretal, né? O universo de tumores que acontecem, realmente a maior parte deles são esporádicos, acontecem eventualmente, estão ligados à idade mais avançada, né? Alguns casos têm um padrão familiar, mais ligado a um mecanismo multifatorial de herança, ou seja, são diversos genes que estão envolvidos, né, com pequenas alterações que individualmente não levariam ao câncer, mas que a somatória desses pequenos riscos que cada uma dessas variantes dá, você pode ter uma predisposição maior, que não difere muito do que a gente já conhece para hipertensão, diabetes, obesidade, tá certo? Então, aqui, a parte genética é essencialmente poligênica. Mas existe um recorte aqui, tá? Mais ou menos 5% dos cânceres aqui, que são ligados à síndrome de predisposição hereditária, ou seja, eu tenho um vilão maior aqui. Basta eu ter alteração em um desses genes, como na síndrome de Lynch, é um dos genes relacionados ao sistema de reparo de mau pareamento, para mudar completamente o perfil de algumas ações que eu devo fazer com essas pessoas, tá certo? E aqui a gente tem diversos outros genes envolvidos. É um recorte pequeno, mas é um recorte importante. Tá? Aqui é para câncer de mama, mais ou menos o mesmo desenho, a maior parte é esporádico, mas a gente tem dentro desse grupo um grupo onde aparece na família mais vezes, uma parte deles está ligada a uma suscetibilidade poligênica, né? Do mesmo modelo que estava lá no coloretal. Então, um efeito ambiental ligado a um efeito pequeno em diversos genes que se somam e aí te dá essa suscetibilidade a câncer, que a gente ainda tem alguma dificuldade de investigar, mas vem melhorando. E grandes vilões, como os genes BSA1, BSA2, que bastam ter uma alteração patogênica em um desses genes para mudar também o perfil de cuidado que a gente tem que ter, né? Aqui especificamente também classificando pelos genes de suscetibilidade dentro do grupo familiar, tem os genes de baixa suscetibilidade, né? Tem os genes de alta suscetibilidade, como BSA1, BSA2, os moderados, essas classes às vezes mudam um pouquinho, isso aqui está um pouco desatualizado, e tem outros genes já ligados à alta suscetibilidade. Por que eu devo identificar os casos hereditários? Acho que essa é uma mensagem importante dessa fala minha, né? Vamos ver esse caso aqui, né? Um homem de 45 anos com 4 filhos, né? Que teve um carcinoma coloretal. Esse aqui é um hemograma simples, né? Na história familiar mais simples, que quando é ampliada e a gente vê globalmente, tirada adequadamente como se deve fazer, né? 3 gerações, né? Inquirindo cada um deles, a gente percebe que existia um perfil, né? O paciente era esse daqui, mas ele teve 2 irmãos, um irmão e uma irmã, que também tiveram um carcinoma coloretal, uma idade precoce, e uma tia, irmã do pai dele, que teve um câncer, que teve um adenocarcinoma de endométrio aos 35 anos, um de cólon aos 60 anos e um gástrico aos 65 anos. Tá? Isso daqui caracteriza ou leva a uma forte suspeita de uma síndrome de Lynch, que eu já falei antes, né, que é uma síndrome de predisposição a câncer ligado a alterações nos genes ligados ao reparo de mau pareamento, né? E como isso impacta no segmento? Eu vou dar 2 recortes. A colonoscopia, normalmente, a gente vai rastrear a população com exame basal aos 50 anos de idade. Pessoas que têm síndrome de Lynch ou têm mutações patogênicas em um dos genes que estão envolvidos com esse processo, tem que fazer anual ou semestral a partir dos 20 a 25 anos. Biópsia de endométrio, você só vai cogitar na população se tiver sintoma. Eventualmente, aqui você pode chegar até fazer anualmente ou bianualmente a partir dos 30 e 35 anos. Por quê? Porque o perfil desses tumores é diferente.
desses tumores acontecer mais cedo, e aí o rastreamento populacional não funciona mais. Isso é uma coisa importante, porque, além de tudo, impacta em muitas pessoas da família, se for uma mutação herdada. Então, o cuidado está em oferecer o melhor que seja para a prevenção e tratamento de tumores em famílias que têm essa predisposição, né? Então, por que é importante identificar esses casos, né? Primeiro, porque tem um risco alto de desenvolvimento de cânceres diversos em idades que não são as idades habituais onde a gente encontra, não é obrigatório, mas isso acontece. Podem ter outros familiares do indivíduo identificado sob risco. E existem medidas de vigilância, prevenção e tratamento específicas que não concordam, que não se acomodam nas clássicas que a gente faz para a população, né? A gente tem o que a gente chama de bandeiras vermelhas, que são alguns indícios que levam a gente a suspeitar da síndrome de predisposição a câncer, né? Então, tanto no indivíduo como múltiplos tumores primários, tumores bilaterais em órgãos pares, multifocais, diagnóstico de câncer em idade mais precoce e assim por diante. Eu não vou passar em todos, isso vocês podem rever depois na aula, mas são alguns sinais da história do indivíduo, da história de tumores dentro do indivíduo, e na família, basicamente, a recorrência, né? 2 ou mais familiares de primeiro grau com tumores da mesma localização, ou com tumores raros, ou 2 gerações com tumores da mesma localização, ou evidência quando você analisa a história familiar de que existe uma transmissão autossômica dominante dessa predisposição, e uma constelação de tumores característicos de uma síndrome específica que você já conhece, né? Então, são alguns dos sinais gerais para a gente identificar síndromes de predisposição a câncer, da necessidade de uma investigação um pouco mais especializada disso, tá? Então, terminando, o que eu acho que um profissional de saúde precisa saber? Tem algumas coisas relacionadas aos processos de carcinogênese, que eu acho que e o papel clínico, né? Principalmente na determinação de terapêutica, né? Então, que tipo de oncogênese dirige qual terapêutica? Determinadas alterações que podem ser encontradas nos tumores hoje podem ser avaliadas em larga escala através de sequenciamento do tumor ou de um painel de genes ou de alterações genéticas que a gente pode ter alguma correlação clínica, tanto de oncogênese, quanto de supressores tumorais, quanto de genes de reparo. E especificamente na área que eu mais trabalho, né, reconhecer pacientes com câncer que podem ter predisposição hereditária. Isso é extremamente relevante. Você vai conseguir adequar a prevenção, possibilitar o reconhecimento dos familiares de risco, fazer um encaminhamento para os serviços especializados de aconselhamento genético e aí permitir com que essa pessoa e essa família tome as decisões relacionadas ao seu próprio cuidado, né, e ao seu cuidado reprodutivo. E, no final, hoje, cada vez mais permitindo o tratamento adequado, não só a prevenção, mas eventualmente até o tratamento, onde isso tem impactado já bastante. Esse é o hospital que eu trabalho, né? Assim, hoje tomado pelo Covid, praticamente ambulatório parado, né? Assim, eu trabalho junto com mais outros 2 professores na universidade, o professor Wilson Araújo, que é biomédico, né? Que tem um papel importante na avaliação laboratorial, e a professora da escola de enfermagem, a professora Milena, que é uma parceira de longa data, principalmente assim, relacionado ao aconselhamento genético, e aqui a equipe de alguns anos já. Eu acho que a Tereza está até aqui, se não me engano, deve ser ela, tá? Que trabalha junto dentro desse trabalho incansável de poder ofertar esse cuidado especificamente para essas famílias. Tudo bem? Acho que basicamente era isso, Tê. Agradeço demais pela aula, professor Vitor. Muita gente parabenizando. Nós chegamos a 420 pessoas online assistindo pelo Zoom, fora as pessoas que estão assistindo pelo YouTube. Então, aqui algumas perguntas que ficaram. Então, o Eduardo Naves pergunta: qual tipo de alteração normalmente tem maior impacto sobre o desenvolvimento da neoplasia? A hiperexpressão de um oncogene ou a inativação de um gene supressor de tumor? Depende de como a gente vê o impacto, né? Assim, porque no processo os 2 são importantes, né? O gene supressor tumoral, ele, uma boa parte das vezes, ele vai permitir que se acumulem alterações que vão levar a proliferação celular
alterada, mas não exclusivamente com genes relacionados diretamente à proliferação, mas muitas vezes a angiogênese, a telomerase, tá certo? Então, é difícil qualificar. A gente tem alguns que são mais importantes como alvos terapêuticos. Eu acho que aí é uma outra questão, né? Assim, então, quando eu sei que tem determinados tumores têm uma alteração específica, eu tenho uma droga específica para fazer, por exemplo. Eu acho que nesse sentido, não sei se eu daria importância para um ou para outro. Tá bom. Outra pergunta aqui, o Israel Gomes, ele pergunta: qual a previsão dos testes genéticos para câncer hereditário serem incluídos no SUS? A portaria de doenças raras não inclui o câncer hereditário? Israel, um abraço. Israel é médico geneticista, está lá em Boston fazendo pós-doc dele. Bom, não tem previsão. A gente sabe que na política de doenças raras no SUS, ela não entrou em função de se achar que provavelmente ligada à política do câncer, que está muito ligada ao INCA, isso poderia ser alavancado, mas saiu a de raras e os testes genéticos não saíram até hoje, tá? Para câncer. Eu acho que tem alguma possibilidade, a gente tem trabalhado para isso, tem uma rede brasileira de câncer hereditário, que já foi liderado pela Patrícia Prola, hoje quem é presidente é a professora Maria Isabel Achatz, lá do Sírio, e que tem lutado bastante para que isso aconteça, né? Eu acho que tem uma sensibilização, mas eu não tenho uma previsão. Ia ser mágico se eu pudesse falar isso para vocês, sabe? Então, hoje ainda a oferta é basicamente feita pelo sistema privado, vamos dizer assim, e existe uma normatização para solicitação via convênios. A gente faz como pesquisa, né, oferta numa composição com projetos de pesquisa dentro desses hospitais universitários que fazem, né, e eventualmente com colaboração dos laboratórios. O Eduardo Naves, ele pergunta também se existem ou deveriam existir programas de rastreio eficazes atualmente no Brasil para identificar casos de câncer com o viés hereditário. Eu saiba, não existe uma política específica, né? Assim, alguns movimentos foram feitos de forma importante. Nas diretrizes curriculares nacionais para a medicina de 2014, se não me engano, se incluiu que entre as habilidades que o médico deve ter ao se formar é saber fazer o reconhecimento e a indicação de aconselhamento genético. Dentro disso, envolve reconhecer algumas coisas que a gente já falou aqui, né? Saber reconhecer um padrão de herança dentro de um heredograma, tá certo? Saber quais são as doenças são mais frequentes, e aí acho que o câncer se coloca bem como uma doença onde o impacto da detecção precoce muda a história da vida dessa família. Então, acho que nesse sentido tem, mas não tem nada estabelecido que eu saiba como uma política pública focada nisso. Mas isso até reforça assim, a importância da organização de atividades como essa para difundir essas informações. Eu vi um grupo falando sobre a inclusão nas fichas dos agentes comunitários de saúde, perguntas relacionadas à deficiência intelectual, a vários casos de câncer na família, como uma triagem mais grosseira, digamos assim, mais resumida, mas que as pessoas pudessem ter mais chance de serem encaminhadas. Existem algumas ações assim que eu sei municipais. Eu sei que São Paulo já teve, na Bahia já teve, em Monte Santo, né, teve uma ação como essa. Acho que São Carlos também fez um movimento em relação a uma ficha modificada da família que permitisse a identificação de famílias, aí não só para câncer hereditário, mas para doenças genéticas, porque o tipo de informação que precisa ser coletado é relativamente simples, entendeu? São perguntas mais genéricas e que podem selecionar grupos de risco a partir dos grandes grupos de doenças onde o diagnóstico diferencial com doença genética é importante, ou a partir de uma história familiar bem tirada, vendo que existe recorrência, por exemplo. Né? Muito bom. A Márcia Medeiros Gonçalves pergunta: no SUS, o acesso à análise oncogenética é facultado? É possível? O SUS, dependendo da pactuação do município, pode decidir ofertar, quer dizer, mas não existe um programa nacional referente a isso.
Tá? Isso já foi equacionado, de certa forma, com centros de referência para as doenças raras, que foi o que o Israel me perguntou, mas para câncer, não. O que existe para algumas situações é um suporte para análise somática, né, utilizando alguns marcadores, e principalmente para a indústria farmacêutica, que tem algumas drogas que são vendidas, vou falar vendidas, né, que elas vão ser ofertadas para o paciente, elas só vão ser indicadas sobre determinadas indicações. E parte dessas indicações são moleculares, então não é incomum você encontrar um laboratório que financie, na verdade, o exame, porque o exame é importante para fazer a seleção daquela droga específica para o tratamento. Então, são parcerias que vão sendo feitas, mas no SUS não tem nada estabelecido como política pública. A Lilian Canal pergunta, com relação ao PALB2, um gene que passou para ser considerado de alta penetrância, muda algo em relação ao rastreio, falando especificamente do câncer de mama? Assim, o PALB2, ele mudou, mas assim, até falei que aquilo estava desatualizado, porque ele vai migrando, né, assim, isso vai acontecer sempre. Não muda, talvez mude, e isso já precisa mudar já faz tempo, as normas que a gente tem para diretrizes de utilização dos testes na saúde suplementar, que ainda é muito centrada na identificação dos dois genes mais relevantes até pouco tempo, que era BRCA1 e BRCA2, e a gente tem muita dificuldade em se apoiar nas diretrizes para conseguir uma avaliação de um painel gênico, por exemplo, né? Então, mas o painel hoje é a melhor indicação, né? Mesmo um painel pequeno aí de 20 genes hoje, dos mais clássicos, já tem o PALB2, né? Então, se você parte para essa abordagem, o paciente sob risco de ter uma síndrome hereditária que dá câncer de mama, num painel, por mais simples que seja, a gente consegue identificar os principais genes e já inclui o PALB2, acho que em quase todos, eu não conheço nenhum que não inclua. Nesse sentido, a Rônia Pereira, ela fala sobre a solicitação de painéis, usando a técnica de sequenciamento nova geração, algumas vezes sem atender alguns critérios clínicos, ou às vezes por alguém que solicita e não sabe interpretar tão bem. E ela pergunta, ou ela faz um comentário sobre o impacto desses resultados, como esses resultados eles podem ajudar ao paciente, como esses exames podem se tornar mais acessíveis. Entendi. São várias perguntas. Eu acho que assim, eu vou falar dos painéis. Os painéis, eles são importantes. Detectar essas variantes em casos que a gente pode determinar qual seria a melhor estratégia, que hoje depende muito do custo, porque se custasse R$10 para fazer, seguramente tinha um monte de gente fazendo e não teria tanta implicação, né? Mas são exames que ainda são relativamente caros, mas que dão uma informação muito sensível e importante, como eu disse, tanto para a terapêutica, né, do paciente, imediata, até para a decisão de escolhas de prevenção de recorrência mais radicais, como mastectomia, por exemplo, ou forectomia. Então, esse auxílio existe. E também existe o auxílio terapêutico medicamentoso, como, por exemplo, as alterações de BSA para PARP. O que existe hoje é que, óbvio, que os oncologistas, os cirurgiões oncológicos, uma parte deles tem bastante afinidade, né? Vem esse tema com bastante frequência. Então, e que muitas dessas indicações terapêuticas dependem muito mais, né? Específicas para aquele tumor, dependem muito mais do estado do tumor, né? Porque alguma dessas alterações em BSA, por exemplo, não precisam ser necessariamente ser herdadas. E esse tumor já seria sensível eventualmente. Então, tem forças diferentes atuando nesse cenário. O que é importante a gente ter clareza, que eu acho? Óbvio que eu tenho um viés aqui, né, que eu sou médico geneticista. Pela possibilidade de ser hereditário, isso não pode ser feito sem aconselhamento genético, porque o impacto é muito grande, certo? Existe um não entendimento, vocês imaginam, se quem está pedindo não entende, o paciente muitas vezes entende muito menos ainda, né? Então, a gente tem uma situação em que eles precisam saber no que eles estão se metendo. Tem opções, por exemplo, de genes, assim, painel expandido para genes. Quanto mais genes você faz, mais chance de você encontrar variantes que você não sabe o significado. Então, e esse processo de esclarecimento e tomada de decisão tem que ser sob suporte. Acho que não tem outro jeito. A gente precisa saber antes
sobre aonde ele está se metendo, que tipo de coisas que ele pode receber, tá? E a gente tem que dar suporte depois. Então, acho que o aconselhamento genético é uma coisa muito importante aí. Então, eu sei que muita gente vai poder pedir, tem muita gente que acha que é uma reserva de mercado mesmo que o geneticista ser a pessoa que precisa autorizar, vamos dizer assim, essa solicitação, mas eu acho que tem um papel extremamente relevante que é do aconselhamento genético. Se tivessem outros profissionais que fizessem aconselhamento genético formalmente, não teria problema. O problema é o aconselhamento genético, não é o médico geneticista. Né? O problema é fazer isso corretamente. Minha visão, assim. Existem profissionais de outras especialidades que têm já a familiaridade, a formação Sim. voltada aí para aconselhamento genético, mas a gente sabe que não foi parte da formação de muitos desses especialistas, então é bom ter esse médico geneticista, esse suporte, esse apoio. E Então, aí exatamente, eu não estou desqualificando um ou outro profissional. A questão é de informação. Eu conheço oncologistas que sabem muito de genética, mais do que eu até, entendeu? O problema é que isso não significa que todo oncologista possa fazer a mesma coisa. Entendeu? Agora, óbvio, isso caminha para uma situação que, pelo volume, talvez precise ter uma titulação específica, né? Uma garantia de que os objetivos que a gente quer com o aconselhamento genético sejam garantidos para a pessoa. Tá certo? Não é o direito do médico pedir, a questão é que o direito é do paciente em ter, entendeu? Essa que é outra história, né? De forma adequada. Sim, aqui mais uma pergunta. O Marcos André Costa, ele parabeniza, assim como várias outras pessoas o parabenizam pela aula, e ele comenta que quando é solicitado um exame por NGS para detecção de mutações somáticas, que muitas vezes só se informa a frequência alélica, caso seja pedido. E ele acha que isso poderia ajudar muito na identificação ou na suposição de casos germinativos. Então, se puder comentar um pouco sobre isso também. Não, eu posso. Assim, eu como médico geneticista que trabalho com oncogenética, que é um outro recorte, talvez nem todo médico geneticista se sinta à vontade para isso, né? Tem uma discussão há poucos dias aqui em que eu vi um oncogeneticista que tem uma formação via oncologia, que é uma pessoa que conhece muito, que é o Rodrigo Guindalina, atual vice-presidente da Rede Brasileira de câncer hereditário, falando assim, eu gostaria muito de saber, mas será que quem não conhece muito, o que ele vai fazer com esse número na hora que ele enxergar, entendeu? E entende todos os vieses que ele tem. Eu acho extremamente importante estar disponível, entendeu? A gente sabe quais são os genes aonde a gente sabe que são genes alvo, assim, da nossa atenção. Se essa informação está disponível no exame, ótimo. Se ela não está, a gente tem por obrigação ir atrás e conseguir. Ou seja, o laboratório precisa saber que ele precisa ter isso guardado. A gente precisa dessa informação. Ajuda muito saber que existe, sei lá, mais ou menos 50% de frequência alérgica, então você já sabe que provavelmente ele tem uma possibilidade muito grande de ter sido uma alteração herdada, né? Mas é só uma das formas de você identificar, isso não é 100% de certeza, existem outros vieses, mas eu acho que o laboratório tem por obrigação ter isso disponível de alguma forma. Ele pode, por exemplo, garantir que em informação sobre a frequência alérgica pode ser obtida diretamente, tá certo? Ele fazer interpretação sobre isso pode ser uma coisa perigosa, entendeu? Dependendo da informação que vai ser colocada, né? Por exemplo, atribuir o fato de que aquela alteração é hereditária. A gente não sabe, precisa ver o contexto, né? Muito bom. Eu faço até faria até um adendo em relação às respostas, a questão muitas vezes as pessoas se focam no número de genes em vez do conteúdo do painel, porque o que a gente precisa é que se garanta que aqueles genes de interesse estejam no painel e não necessariamente o número de genes se os outros genes não forem diretamente relacionados, e também saber o que fazer com informações referentes àqueles genes contidos. Então... Tá. E eu vou colocar até uma outra coisa importante. Tem uma informação que nem sempre é colocada, que a gente não sabe qual a cobertura que foi feita daquele gene. A cobertura que eu digo é se todas as regiões codificantes foram adequadamente cobertas. Muitos laboratórios não informam. Entendeu? Ele diz quais são os painéis, mas ele não fala que, olha, determinadas regiões são subrepresentadas nesse exame. A questão não é oferecer uma coisa mágica que vai dar todas as respostas, mas você precisa saber a limitação. Sim, você está tomando, né, uma conduta em relação a isso. Muito bom. A gente sabe que não tem médico geneticista em todos os lugares do Brasil, que o acesso às vezes não é tão fácil,
especialidade. Às vezes existem oncologistas que fazem oncogenética também, que têm uma formação específica, e para dar esse apoio, a gente tem um serviço dentro do laboratório, que é o Núcleo de Assessoria Médica. Então, quando alguém precisa tirar uma dúvida sobre interpretação, solicitação, encaminhamento de pacientes, pode entrar em contato com esse serviço para tentar dar essa ajuda. Então, entrando no site www.genione.com.br, vai ter o acesso lá para poder a pessoa pedir esse tipo de orientação. Então, é um serviço disponibilizado gratuitamente. Eu agradeço muitíssimo pela parceria, pela disponibilidade de estar aí preparando, apresentando toda essa aula aí. As pessoas parabenizaram demais, então não tem como agradecer. E no final está projetado o contato do professor Vitor e também temos um QR Code para o feedback de vocês. Então, todos esses elogios que nos dão pelo chat, sintam-se à vontade para acessar via QR Code, deixar seus comentários e considerações. Então, muito obrigada. Eu que agradeço, Teresa. Assim, acho que parabéns, é uma iniciativa muito legal. Acho que a gente tem que fazer mais isso enquanto tiver fôlego, né? Mas eu acho que é importante disseminar. Eu acho que está todo mundo tendo uma oportunidade ímpar de poder ter um curso de cabo a rabo de genética. Isso é uma coisa legal. Obrigado pelo convite de novo. Tchau. Tchau, tchau.